Capítulo 3. Consciente do Espírito. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo começa com o íntimo, com a parte mais interior do homem, o âmago do seu ser, e depois chega ao exterior. Apesar disso, a maioria das pessoas citam erroneamente este versículo. Dizem corpo, alma e espírito. Por que colocam o corpo em primeiro lugar? Porque estão mais conscientes do corpo do que do espírito. As coisas naturais significam mais para elas do que as coisas espirituais. Sendo assim, colocam as coisas físicas em primeiro lugar. Às vezes, somos mais conscientes porque vivemos mais na dimensão da mente. Mas o homem é um ser espiritual. Precisamos ter consciência do espírito. As coisas espirituais se tornarão mais reais à medida em que nos tornamos mais conscientes do espírito. Se é para sermos guiados pelo Espírito de Deus, visto que sabemos que o Espírito de Deus nos guia mediante o nosso espírito, devemos tornar-nos mais conscientes do espírito, senão sairemos perdendo no assunto inteiro. Coloque o espírito em primeiro lugar. Torne-se mais consciente do espírito. Reconheça que você é um ser espiritual. Reconheça que no novo nascimento você se torna uma nova criação, criada por Deus em Cristo Jesus. Isto o ajudará a crescer espiritualmente. Há muitos anos que comecei a pensar assim, e no início dizia para mim mesmo em voz audível: eu sou um ser espiritual, possuo uma alma e moro no corpo. Dizer isso me ajudou a tornar-me mais consciente do espírito, ajudou a minha fé, porque a fé é do espírito ou do coração. Capítulo 4. Qual é a diferença entre o espírito e a alma? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O espírito e a alma não são a mesma coisa. Há muitos anos, lá no começo da década de 1950, comecei um estudo intensivo sobre este assunto. Obtive livros dos principais institutos bíblicos e seminários, tanto pentecostais quanto denominacionais, para ver o que eles ensinavam a respeito do assunto do homem. Nenhum deles me satisfez, nenhum deles era realmente bíblico. Eram, como diz a Bíblia, em parte. Perguntei aos estudiosos bíblicos e ministros de destaque em toda a nação: você reconheceria alguns dos seus nomes se eu os mencionasse? Até mesmo ouvi alguém perguntar a um dos ministros mais conhecidos de nossos dias: qual é a diferença entre o espírito e a alma? Pareceu assustado e disse: pensava que eram iguais. Foi esta a resposta que ganhei da maior parte dos ministros aos quais perguntei. Como, porém, poderiam ser iguais, a mesma coisa? Paulo, pelo Espírito de Deus, diz que podem ser divididos pela palavra de Deus. Se é possível dividi-los, não são a mesma coisa. Somente a palavra de Deus pode dividir o espírito e a alma, no entanto. A razão por que não temos conseguido distinguir entre eles é que não temos escavado com profundeza suficiente a palavra. Há muitos anos, no oeste dos Estados Unidos, houve o que chamamos de corrida pelo ouro. As pessoas se apressavam em ir para o oeste e iam para enriquecer rapidamente. A maioria delas tiraram um pouco de ouro dos riachos com bateias de garimpeiro. Algumas acharam umas poucas pepitas espalhadas pelo chão. Mas se alguém realmente quisesse fazer fortuna, tinha de escavar a sua procura.
Você pode ir deslizando pela superfície da Bíblia e garimpar um pouco de ouro aqui e ali, e até mesmo achar uma pepita ocasionalmente. Mas se você realmente deseja descobrir riquezas, precisa escavar nas profundezas da palavra de Deus. Durante 15 anos, estudei cuidadosamente até altas horas da noite. Se havia alguma coisa que eu desejava saber, era a diferença entre o espírito e a alma. Finalmente, passei pelo seguinte processo de eliminação. Fiz o argumento por escrito da seguinte maneira: o meu corpo entra em contato com o âmbito físico. Isso se aceita sem argumentos. O meu espírito entra em contato com o reino espiritual. Desta maneira, sobrou apenas uma parte de mim para fazer contato com qualquer outro âmbito. Sabia, então, que tinha que ser com a minha alma, que entrava em contato com o âmbito intelectual. Escrevi, portanto, com a minha alma entra em contato com o âmbito intelectual. O seguinte versículo me ajudou. Por quê? Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. A tradução amplificada diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nossa mente, nossa mentalidade humana natural é uma parte da nossa alma. Note o que o Paulo disse: o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ele não disse: quando oro em outra língua, a minha alma ora. Não disse: quando oro em outra língua, oro com o meu intelecto, com a minha mente. Disse, com efeito: não estou orando com a minha alma quando oro em línguas, estou orando com o meu espírito, com o meu coração, com o íntimo do meu ser. Você se lembra daquilo que Jesus disse? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João, capítulo 7, versículo 37 e 39. Como resultado de receber o Espírito Santo, disse Jesus, do interior fluirão rios de água viva. Outra tradução diz, do íntimo do seu ser. A filha de um ministro do Evangelho pleno tinha 6 anos de idade quando ela e algumas crianças estavam num grupo certa noite num reavivamento. Algumas delas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Essa menina de 6 anos de idade foi correndo para a mãe, segurando o estômago, dizendo: mamãe, mamãe, isso surgiu diretamente do meu estômago. Ela estava sendo bíblica, estava falando em línguas, a partir da barriga, do seu espírito, do íntimo do seu ser. É dali que surgem as línguas. O Espírito Santo que reside no seu espírito dá ao seu espírito a capacidade de falar e você pronuncia as palavras. Agora, considere em conjunto esses versículos bíblicos. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Do seu interior fluirão rios de água viva. Todas as orientações que já recebi vieram de dentro do meu espírito. E a maioria delas veio quando estava orando em outras línguas. Você pode entender por quê. O espírito está ativo enquanto ora em outras línguas. Uma razão por que o mundo eclesiástico, de modo geral, tem fracassado tão miseravelmente é porque tem praticado uma grande quantidade de um só tipo de oração. A oração com entendimento, a oração mental. Tem procurado travar batalhas espirituais com capacidades mentais. Já aprendi isso no decurso destes muitos e muitos anos.
Em todas as crises da vida, tenho aprendido a olhar para o meu espírito dentro de mim. Aprendi a orar noutras línguas, enquanto estou orando noutras línguas, a orientação surge de dentro de mim. Isso é porque meu espírito está ativo e meu corpo não está ativo. Minha mente, minha alma não está ativa. E é através do meu espírito que Deus vai me guiar. Às vezes, interpreto a minha oração e, através da interpretação, recebo luz e orientação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Mas na maior parte do tempo não é assim. Na maior parte do tempo, exatamente enquanto estou orando em línguas, de algum lugar lá no fundo do meu ser, posso sentir algo subindo dentro de mim. Começa a assumir jeito e forma. Mentalmente não posso dizer a pessoa alguma como sei disso, porque meu entendimento nada tem a ver com ele. Mas no fundo do meu ser sei o que devo fazer. Sigo isso, escuto meu espírito, porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.